Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo vou falar sobre o livro A Imitação de Cristo, um dos livros devocionais mais lidos de todos os tempos, né? Em termos de livros cristãos, acho que ele só fica atrás da Bíblia e foi traduzido já para diversos idiomas, enfim. É atribuído a Tomás de Kempis, um monge holandês do século XV, e ele é dividido em 4 partes, né, que é chamado de 4 livros, e traz diversos conselhos aí que ajudam na nossa vida piedosa, na vida devocional, mas é preciso lembrar que ele foi escrito por um monge, então muitos dos conselhos que o autor dá se aplica, na verdade, às pessoas que estão vivendo uma vida monástica, né? Então, se nós formos trazer esses conselhos para a nossa realidade aqui, temos que fazer algumas adaptações, né, para não correr também o risco de você, sei lá, estar lendo ali pela página 200 e pouco e daqui a pouco pensa assim, nossa, se eu for seguir todos os conselhos que esse homem está me dando, eu vou morrer de fome, né, porque tem muita coisa ali que ele fala do desapego aos bens terrenos, o desprezo pelos bens materiais, enfim, e focando muito nessa mensagem de deixar o mundo de lado e seguir a Deus, e ele meio que leva isso a um extremo assim que não necessariamente está dentro da realidade da maioria dos leitores, né? Mas o primeiro livro traz muitas reflexões a respeito da virtude da humildade. E tem inclusive um capítulo que é do humilde sentir de si mesmo, no qual o autor afirma que a ciência mais alta e mais proveitosa é o verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo. Então você ter consciência da sua própria pequenez é sinal de perfeição e de sabedoria. E atrelado a isso, nós não podemos acreditar que somos superiores a ninguém. Mesmo que vemos uma pessoa pecando abertamente, nós não devemos, por isso, acreditar que somos superiores, porque nós mesmos ainda podemos fraquejar na nossa perseverança no bem. E, além disso, é sempre bom lembrar, né, acho que até Santa Teresinha fala algo a respeito, né, que quando ela via alguém cometendo algum ato, não necessariamente assim um grande pecado, mas a pessoa sendo rude, tratando os outros mal, ela sempre dizia, mas se fosse eu no lugar dela, não teria feito pior. Então é algo que nós devemos ter sempre esse tipo de pensamento. E isso também me lembra algo que eu ouvi acerca de São Francisco de Assis, né, que alguém veio falar para ele, exaltando, né, as virtudes dele, nossa, como você é santo e tal. E aí ele disse, mas basta o vínculo da caridade, né, que me une a Deus ser cortado, e aí eu terei filho com todas as prostitutas de Assis. Ele disse algo mais ou menos por essas linhas, ou seja, a importância da graça, né, santificante. Nós não somos bons por nós mesmos. É sempre importante ter isso daí em consideração. Há também no livro muitas frases simples e cheias de profundidade, mas que por vezes não revelam nada de novo, mas apenas algo que esquecemos com facilidade. Não que o livro traga muitos clichês ou coisas do tipo, mas é erro nosso mesmo, né? Coisa do dia a dia que a gente acaba fazendo sem pensar, tomando atitudes erradas e etc. Então tem um capítulo aqui cujo título é que se há de fugir a vã esperança e orgulho, e tem um exemplo de uma dessas frases, né, que ele diz o seguinte, faze o que está em tuas mãos e Deus ajudará a tua boa vontade. Então nós muitas vezes ficamos parados, né? Parados não é o termo certo, mas quando uma situação difícil ou alguma coisa complicada acontece na nossa vida, muitas vezes nós deixamos de agir, né? Ficamos assim
nem sei exatamente como dizer um termo, assim, não é bem procrastinar, mas lembra isso daí de certa forma. Por exemplo, se você tem muito trabalho para fazer, mesmo que tenha bastante tempo para realizar esse trabalho, você normalmente acaba deixando um pouco isso para lá, porque acaba vendo o tanto de trabalho que tem para ser feito e isso, na verdade, o impede de começar a trabalhar. Né? É algo que acontece até com uma certa frequência. Então, ele diz aqui algo bem simples, né? Faz o que está em tuas mãos. Aí Deus vai ajudar na boa vontade. Que tem mais uma outra frase interessante. Não te envaideças da robustez ou da formosura do corpo, que a menor enfermidade quebranta e desfigura. Então, especialmente com relação à questão da beleza, né? Nós tendemos a dar muito valor a tudo isso, mas por vezes esquecemos que na verdade é algo passageiro, né? Tem também mais uma frase aqui interessante. Não confies demais na tua opinião, mas de bom grado ouve também aos outros. Isso aqui é muito interessante, né? Porque muitas vezes nós achamos que temos a opinião certa. Obviamente, né? Ninguém vai defender uma coisa realmente achando que está errada. E aí acabamos que, de certa forma, nós deixamos de lado todas as outras opiniões e nos fechamos a isso. Né? Nós não queremos ouvir outras pessoas, pessoas que pensam de maneira diferente. Isso acaba gerando uma certa animosidade. Né? Nós vemos muito isso hoje, sobretudo com os debates políticos, que você tem aí um lado que acha que as coisas devem acontecer de um determinado jeito e um outro lado que é totalmente contrário a isso, e aí acaba que não há mais um diálogo entre esses grupos, porque as pessoas simplesmente se fecharam ali no seu grupo, né, na sua bolha, e muitas vezes, já por conta dos atritos que ocorrem ao longo dos meses, dos anos, acontece que a mínima expressão de uma ideia contrária já é suficiente para fazer uma pessoa se encher de raiva, né, e começar a pronunciar, né, palavrões, e enfim, né, ela simplesmente deixa de lado esse aspecto do diálogo e simplesmente de ouvir o que o outro tem a dizer, que às vezes é muito importante, né, porque nem sempre nós estamos certos, obviamente. Mas é sempre bom nós ouvirmos uma outra pessoa, porque mesmo que nós defendamos algo e estejamos muito convictos disso, às vezes aparece uma pessoa que tem um ponto de vista diferente, que nós até podemos acreditar ser errado, mas não sabemos ainda como refutar, porque estávamos considerando outras hipóteses erradas e não atinamos para aquela dali que aquela pessoa apresentou. Enfim, alguns dos ensinamentos desse livro. Né? Tem mais para frente um capítulo chamado Das Vantagens da Adversidade, que é bem interessante, bem revelador. É que ele fala, começa, né, com a afirmação de que é bom passarmos por sofrimentos, porque assim nós aprendemos a não pôr as nossas esperanças no mundo, além de desenvolver a nossa humildade. Pensemos aqui, já que estamos vivendo, né, no momento em que a bolsa teve uma queda vertiginosa, né? Então, se você pensa aí nas pessoas que estavam investindo na bolsa, sobretudo aquelas que começaram a investir há pouco tempo, e aí elas já tiveram resultados positivos assim logo de cara, então fica com aquela sensação de que nada pode dar errado, sabe? E aí elas dizem, poxa, eu realmente sei investir, eu sei investir pra caramba, né? Olha só, o pouquinho que eu fiz aqui já teve um crescimento de 10, 15%, eu sou muito bom nisso. E aí quando vem uma crise dessa é que tem-se aí o choque de realidade e a pessoa percebe que as coisas não eram bem assim. Né? E essa edição, né, da minha Biblioteca Católica traz algumas reflexões de São Francisco de Sales, um doutor da igreja, e aí ele tem algumas coisas a dizer sobre isso. É muito bom você ter
passar por tribulações, porque quando o homem está em apuros, ele frequentemente se volta para Deus. E quando tudo vai bem, acaba muitas vezes se esquecendo dele. Então, sobre esse aspecto, né, o sofrimento terreno, na verdade, pode ser bastante proveitoso para o nosso desenvolvimento espiritual. O autor trata de uma coisa bastante interessante também, num capítulo aqui, das obras que procedem da caridade. E a caridade, no caso, a virtude, né? E ele diz que sem a caridade, de nada vale nenhuma obra exterior. Então, ecoando o que a gente lê na Bíblia, né? A famosa passagem da Epístola de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, se eu não me engano. E mais adiante, o autor diz que muito faz quem muito ama. Veja só, tem coisa aqui que realmente lembra muito, né, as frases de Santa Teresinha do Menino Jesus. E isso daí é bem interessante porque muitas vezes nós nos esquecemos disso e buscamos agir pensando antes no resultado do que na glória de Deus. Então, quando a gente faz as coisas com amor, com cuidado, com dedicação e oferece isso daí para Deus, então é aí que nós estamos aptos a receber verdadeiramente os frutos desse trabalho, né? O livro também traz algumas admoestações, né, que podem ser aplicadas a muitos, e tem algumas coisas aqui, algumas passagens que você vai encontrar, e vai ter um conteúdo que é um pouquinho mais cáustico, especialmente para você, né? Eu tenho certeza que vai ter ali uma passagem de uma mazela sua, né, que você deixou passar ali, uma preguicinha que teve com relação à confissão, ou enfim, e aí ele vai e ataca justamente naquele ponto, né? Comigo aconteceu em diversos trechos. Então, no capítulo da paz e do zelo da perfeição, ele tem o seguinte trecho, né? Que diz que na maioria das vezes fomos melhores e mais puros no princípio da nossa conversão do que após muitos anos de religião. Olha só, isso daqui eu me vi completamente, tá? Pouco depois assim que eu voltei para a igreja, era aquela coisa assim, quando eu ia comungar, o coração acelerava, né? Quando eu saía da confissão, eu saía alegre, era aquele jovem assim piedoso. Aí hoje começou, né? Alguns anos depois, começou a relaxar. E quando você lê uma passagem dessas, ele acerta, né? Um ponto fraco aí no seu corpo, e você se vê, né, nesse tipo de frase, infelizmente. E ele arremata, né, diz que hoje já se tem por muito se alguém conserva parte do zelo primitivo. Então, se a pessoa depois de muitos anos frequentando a missa regularmente, né, se confessando e tal, se conserva um pedacinho do fervor que tinha logo quando entrou, isso daí já é visto como algo bom, né? Por quê? Porque as pessoas tendem a deteriorar tanto, né, na vida espiritual, mesmo com a frequência, né, de receber os sacramentos e etc., que era algo assim já notado ali no século XV, né? Quem dirá nos dias de hoje. E tem um outro capítulo que ele fala da paciência, né? Da paciência com os defeitos alheios, e a passagem de São Francisco de Sales eu achei assim fantástica, e até transcrevia na íntegra, mais de meia página assim, que eu achei formidável. Ele diz o seguinte: acusamos o próximo por pequenas faltas e nos inocentamos de faltas graves. Queremos vender caro e comprar barato. Queremos que a justiça seja feita na casa do outro e que na nossa haja misericórdia e conivência. Queremos que nossas palavras sejam tomadas no bom sentido, mas somos melindrosos e exageradamente sensíveis às palavras do outro. Queremos o cumprimento exato dos nossos deveres e que os outros sejam comedidos na exigência dos seus. Defendemos rigorosamente nossa posição e queremos que os outros sejam humildes e condescendentes. Queixamo-nos facilmente do próximo e não queremos que ninguém se queixe de nós.
Aquilo que fazemos pelo próximo sempre nos parece muito, e o que ele faz por nós nos parece ser nada. Em suma, somos como a perdiz da Paflagônia, que tem 2 corações, pois temos um coração doce, afável e cortês para conosco, e um coração duro, severo e rigoroso para com o próximo. Temos 2 pesos, um para pesar as nossas comodidades com a maior vantagem possível e outro para pesar as do próximo com a maior desvantagem possível. Mas, como diz a Escritura, falam com lábios lisonjeiros, mas com duplicidade no coração. Isto é, tem 2 corações, mas ter 2 pesos, um forte para receber e outro fraco para dar, é coisa abominável aos olhos de Deus. Então são palavras duras aqui, né, de São Francisco de Sales, mas infelizmente nós, na nossa tibieza, muitas vezes nos leva a agir de uma maneira aqui como ele está descrevendo, né? Essa coisa de você sempre achar que os erros que as outras pessoas cometem são coisas assim estrondosas e deixa de lado, né? Faz vista grossa para os seus próprios erros, ou você acha que o pouco bem que você pratica é muita coisa, mas quando você está precisando de ajuda e alguém ajuda, mas ajuda com um pouquinho, ou enfim, ajuda de alguma forma, mas a tendência é sempre achar que ela ajudou com um pouquinho, né? Diz, poxa, fulano tem tanto dinheiro, né? É um profissional bem sucedido, eu estava aqui precisando de uma ajuda, ele só me deu isso, né? Esse tipo de pensamento assim nos ocorre com muita frequência, infelizmente. O segundo livro é bastante curto, Instruções para a Vida Interior, mas é rico em ensinamentos. E muitos dos conselhos enfatizam a efemeridade da vida, a inutilidade dos bens e as glórias mundanos e a importância de se abraçar a cruz. E aí ele cita, inclusive, uma passagem aqui do livro dos Hebreus, né? Não tens aqui morada permanente, né? Onde quer que te encontres, serás sempre estrangeiro e peregrino. Só terás repouso quando intimamente unido a Jesus. E são palavras que ecoam a célebre frase de Santo Agostinho, né? Que ele diz ali nas Confissões, sobre o coração angustiado do homem que só encontra paz quando estiver na presença de Deus. E mais para frente o autor escreve que quando um homem se humilha pelas suas faltas, aplaca facilmente os outros e sem custo se reconcilia com os que se irritaram contra ele. Mais um ensinamento bastante interessante sobre o poder da humildade, né? E quantas vezes os conflitos familiares e brigas entre amigos se estendem, ou mesmo há amizades que acabam, familiares que deixam de se falar, porque houve ali, na verdade, uma briga de egos, né? Ninguém quis admitir que estava errado, e aí a situação se prolongou, ou se agravou e chegou ao ponto em que chegou, né? Quantas vezes isso não acontece? Teve aqui uma frase que ele disse, e eu achei isso daqui fantástico, né? Quem está em paz não suspeita de ninguém, mas quem anda descontente e inquieto vive combatido de suspeitas diversas. Não sossega nem deixa os outros sossegarem. Isso daqui lembrou muitas e muitas pessoas, né? Que, sei lá, você conta uma história e aí essa pessoa te pergunta, quem foi que contou essa história? Aí diz, fulano. Aí diz, ele está mentindo. Assim, a pessoa nem averigou os fatos, né? Não tem uma consciência da situação, não sabe exatamente o que aconteceu, mas ela já acha que é mentira. Uma pessoa que age muito assim, pode perceber, é alguém que mente com frequência. Por quê? Porque ela projeta a maneira de pensar dela nos outros, né? Então, como é que os outros agiriam? Aliás, como essa pessoa agiria, né, nessa determinada situação. Então ela pensa como ela agiria naquela situação e acha que a outra pessoa atuaria exatamente da mesma forma, né? Então aquela pessoa que está descontente e inquieta consigo mesmo,
ela vive cheia dessas suspeitas e suspeita de todo mundo, né? E, por outro lado, aquela pessoa verdadeiramente boa, sabe? Que está o coração limpo, né? Uma pessoa piedosa, essas daí, por vezes, acabam até cometendo um outro tipo de erro, que é confiar com muita facilidade nas pessoas, né? Porque elas agem de maneira correta e aí acreditam que muitas outras pessoas, ou quase todo mundo, vai agir também de maneira correta e acaba então confiando muito rápido nas pessoas. Muito interessante aqui essa reflexão dele. Mais para frente temos uma frase interessante que diz: não há criatura, por pequena e vil, que não manifeste a bondade de Deus. Então, mais aqui uma lição, né, de vida, que nós sempre devemos ver assim, que às vezes, mesmo com um evento mau, Deus pode extrair um bem disso, né? Então, mesmo uma criatura, como diz aqui, pequena e vil, ela ainda manifesta a bondade de Deus. E tem uma reflexão de São Francisco de Sales, que eu achei bastante curiosa por ser um antídoto contra o emotivismo, né? Essa coisa de você querer se sentir bem, estar confortável com a sua religião, né? Uma espécie de modernismo aí que é bastante comum nos dias de hoje. E aí São Francisco de Sales já falava, né, coisas que eu não digo que são contra exatamente isso, porque esse problema que nós vivenciamos hoje, como tal, não existia na época dele, né? Mas, enfim, ele já dizia o seguinte, né? Assim é o que certamente ocorre com o amor. Querendo ir à vontade de Deus por meio das consolações, vai sempre temeroso de tomar o caminho errado e, em vez de amar a vontade de Deus, ama o prazer próprio da consolação. Então, é aquela pessoa que não se deixa de fato, não mostra, né, resignação perante a vontade de Deus, mas o que ela quer mesmo é se sentir consolada, se sentir amparada, se sentir bem, né, resumindo. Então, aqui já nós temos algo falando contra esse tipo de emotivismo. Temos aqui uma outra frase que eu separei. Tem Jesus muitos que amam seu reino celeste, poucos que carregam a sua cruz. Muitos desejam as suas consolações, poucos os seus sofrimentos. Muitos são os companheiros de sua mesa, poucos de sua abstinência. Ou seja, vai ainda em linha com essa questão, né, do um emotivismo, de certa forma, da pessoa que quer se sentir bem por ter Jesus como uma espécie de consolador, mas não quer ter o sofrimento, né? E aí eu me lembro de uma frase memorável que veio em um dos livros, era a biografia de Santa Gemma Galgani, o padre, esqueci o nome dele, enfim, em que ele diz o seguinte, né? Quando Jesus crucificado apareceu a Gemma, ele disse que se ela queria amá-lo verdadeiramente, que aprendesse a sofrer, porque o sofrimento era o que ia ensiná-la a amar. Então, uma coisa assim, né, fantástica, e nos mostra realmente, né, que a pessoa que verdadeiramente ama é aquela que está disposta a sofrer, é aquela que sofre pelo amado. Então, se uma pessoa que aceita Jesus, né, mas não está disposta a sofrer por Jesus, então não há aí um amor verdadeiro. Temos outra frase aqui, mais duas que eu separei desse livro, né, a segunda parte do livro, que diz: ninguém, todavia, é mais rico, mais poderoso, mais livre do que aquele que soube deixar a si mesmo e a todas as coisas e colocar-se no último lugar. E mais para frente tem uma reflexão semelhante ali, acho que no livro 4,
E aí eu vou falar sobre isso daqui em maiores detalhes. E a última que eu separei desse livro foi Andas errado e muito errado, se buscas outra coisa que não sofrimentos. Toda esta vida mortal é cheia de misérias e cercada de cruzes. Então, mais uma vez, ecoando aquilo ali que eu havia mencionado agora há pouco. O terceiro livro é Da Consolação Interior. Daqui em diante, ele mostra um diálogo entre Jesus Cristo e a alma fiel. E a principal mensagem desse livro, dessa parte do livro, né, para tirar essa ambiguidade, é a necessidade de se desapegar dos bens materiais. E há também muitas reflexões sobre o amor divino. E aqui ele diz o seguinte: não discutas as obras do Altíssimo, mas examina as tuas iniquidades, o mal que tantas vezes cometeste, o bem que tantas vezes negligenciaste. E essa admoestação reaparece mais adiante também no livro 4, mas é interessante notar, né, porque quantas vezes nós não somos levados a questionar as obras de Deus? Quando uma desgraça cai sobre nós, ou sobre um amigo, um familiar, um conhecido, muitas vezes, mesmo uma pessoa piedosa, ela acaba levantando esse tipo de questionamento, né? Por que Deus fez isso? E especialmente quando a pessoa que está sofrendo era uma pessoa boa, né? Que aí é que dá um nó na cabeça mesmo. Puxa, fulano era tão bom e pegou essa doença tão grave. Por que Deus deixou isso acontecer? Mas na verdade não nos cabe fazer esse tipo de questionamento. Eu diria que é um pouco mais complicado quando nós somos confrontados com esse tipo de pergunta vindo de um ateu, por exemplo, até porque nós não sabemos os motivos de Deus. Então fica realmente numa situação ali um pouco complicada, porque você tem, né, essa oportunidade de tentar converter essa pessoa, mas aí é algo assim que a vontade de Deus ela está acima das nossas capacidades, dos nossos entendimentos, e eu acho que se você se mantém resignado e com fé inabalável, mesmo em momentos difíceis, aí sim você realmente prova uma grande virtude, né? Uma virtude talvez até mesmo heróica. E em uma das reflexões de São Francisco de Sales, um pouco mais para frente, ele aborda a questão da vocação. Ele diz o seguinte: pergunta a Deus com humildade por que ele te pôs neste mundo. E essa pergunta é semelhante àquela formulada por Viktor Frankl, que ele diz mais ou menos o seguinte: o que é que somente eu e mais ninguém é capaz de fazer, o que pode fazer, né? Esse daí seria a resposta para achar o seu sentido da vida, a sua vocação. E aqui temos, no caso, uma reflexão de São Francisco de Sales, uma maneira mais abertamente cristã de fazer essa pergunta, né? Ou seja, perguntar a Deus com humildade por que ele te pôs neste mundo. Agora, a dificuldade de discernir de onde vêm os desejos, que é algo assim, realmente é um problema, né, para todos os cristãos, mas ela é abordada pelo autor. E ele diz que nem todo desejo procede do Espírito Santo, ainda que ao homem pareça justo e bom. E para resolver esse problema é preciso orar a Deus, pedindo, antes de tudo, para que seja cumprida a vontade dele. Mais para frente temos: sem trabalho não se logra o repouso, e sem luta não se conquista a vitória. E aí quantas vezes nós não queremos, né, que tudo nos venha fácil, sem dor de cabeça, de mão beijada, né? Mas a virtude não chega até nós dessa maneira. Isso me lembra até de uma coisa que foi dita por Wynton Marsalis, que é um trompetista de jazz. Tem uma série de documentários de Ken Burns sobre o jazz, e aí ele é um dos entrevistados, né, e fala mais ou menos o seguinte: a grande arte não vem até você. Que o que ele estava querendo dizer era que se você simplesmente ficasse em casa ou
vamos dizer assim, fosse um carro ou uma bicicleta descendo a ladeira na banguela, né? Vamos fazer essa analogia. Se você fosse essa bicicleta aí descendo a ladeira na banguela, sem fazer nenhum esforço e tal, a grande arte não ia até você, né? Você não iria ler os livros de Machado de Assis, não iria conhecer as sinfonias de Beethoven, não iria conhecer as pinturas de Caravaggio, as peças de Shakespeare e assim por diante. Porque a grande arte, né, verdadeiramente, ela requer um esforço por parte do leitor, por parte do ouvinte, por parte do espectador. Você tem que se esforçar para, de certa forma, até mesmo se melhorar ou melhorar a sua capacidade de percepção para chegar ali no nível próximo da obra de arte. Então, podemos fazer aí essa analogia entre essa questão da arte com a questão das virtudes. Da mesma forma, você ser uma pessoa virtuosa não vai ser algo fácil, não vai vir de mão beijada. Isso daí implica dor de cabeça, de certa forma, implica sim algum nível de sofrimento. E há uma reflexão bem interessante, né, de São Francisco de Sales sobre as riquezas materiais, que ele diz que há uma diferença entre possuir o veneno e estar envenenado, porque é possível ter riquezas materiais sem ser prisioneiro delas, ou seja, se as suas riquezas, digamos, ficam no seu bolso e não no seu coração, então não há nenhum pecado nisso, E ele até mais para frente diz que essa é uma situação bastante agradável, porque por um lado você tem a comodidade que traz o que o dinheiro pode trazer, ainda mantendo uma vida devota, uma vida espiritualmente saudável. E o santo ainda traz uma mensagem que essa daqui realmente eu tive que separar, porque ela pareceu algo tirado do livro Libido Dominante, Eu já tenho aqui uma resenha nesse canal, é um dos vídeos mais vistos do canal, e ele diz o seguinte: nosso livre-arbítrio nunca é tão livre quanto é escravo, ou quando é escravo da vontade de Deus, e nunca é tão escravo quando serve à nossa própria vontade. Ele nunca tem tanta vida como quando morre para si mesmo, e nunca tem tanta morte como quando vive para si mesmo. Temos a liberdade de fazer o bem e o mal, mas escolher o mal não é usar, e sim abusar dessa liberdade. E aqui podemos ver realmente essa comparação aí com o Libido Dominante. Para quem não leu esse livro, ele fala sobre a revolução sexual, e mostra que ela, na verdade, pode ser usada, ou vem sendo usada, como uma forma de controle social e político, e que a revolução sexual ela é concomitante a uma revolução social, uma revolução política. E ainda continuando a falar sobre as reflexões desse santo, ele também nos mostra que não necessariamente precisamos levar a humildade ao extremo, porque não é mal que nos tenhamos em consideração, se for para glorificar a Deus e agradecer-lhe pelos dons que nos concedeu, desde que não passemos daí à vaidade e ao comprazimento de nós mesmos. Então não existe aquela necessidade de ser extremamente humilde assim. E é bem interessante realmente essa questão da humildade, que uma vez uma mulher chegou assim até mim, e aí ela falou algo como: nossa, mas você é muito humilde. Aí lascou, porque quando uma pessoa diz que você é humilde, você vai responder o quê? Você disser, eu sou humilde mesmo, aí você não está sendo humilde. Mas se você dizer que não é humilde, aí vai até soar um pouco pretensioso. Então, como é que você responde a uma coisa dessas? É realmente muito difícil. E aí eles fazem aqui, tanto Tomás de Kempis quanto São Francisco de Sales têm umas reflexões sobre a humildade, e tem coisas aqui realmente muito interessantes, que ele diz que o homem verdadeiramente humilde preferiria que outra pessoa dissesse que ele é miserável,
que não é nada e que não vale nada a dizê-lo ele mesmo. É porque é possível até que a pessoa seja humilde, ou aparente ser humilde, para ganhar a aprovação dos outros. Não é que fica aquela, não, sei lá, um músico, né? Imagina aí um guitarrista, né, super virtuoso, vai ter ali um show de uma banda de rock, o cara arrasa, faz aqueles solos assim fantásticos. Aí vem todo mundo falar com ele, pô, cara, foi muito bom, velho. E aí ele, não, desculpe aí pelas notas erradas e não sei o quê. Aí, ou seja, ele está sendo humilde de verdade ou está fazendo isso daí para conseguir a aprovação das outras pessoas, né? Então, isso daí, reflexões como essa aparecem nesse livro, bem interessante. Aqui eu separei ainda algumas frases, né, e diz o seguinte: faze bem o que fazes, trabalha fielmente na minha vinha, eu serei a tua recompensa. Então existe aqui a importância, né, de se realizar com zelo os pequenos trabalhos, que até lembra um pouco do que eu falei no início do vídeo, né, um pouquinho mais para trás. E por mais enfadonho que uma tarefa possa parecer, ela pode sim servir de instrumento para a nossa santificação. E o livro trata ainda de outros detalhes, como o problema das distrações. Isso aqui eu achei particularmente interessante, porque o autor disse o seguinte: confesso sinceramente que as distrações me são habituais. Muitas vezes não estou onde está o meu corpo, de pé ou sentado, mas onde sou levado pelos meus pensamentos. Então veja que essa coisa da distração, né, de uma pessoa dispersa, isso daí já era um problema até mesmo ali antes da Revolução Industrial, antes da invenção da televisão, do computador, né, quando as pessoas não tinham todas essas distrações e ainda assim elas se distraíam, né, elas tinham essa coisa de não estar presente, não estar ali no momento, né? Que de certa forma é até confortante, embora não devesse, né? Porque nós devemos nos esforçarmos para estar sempre presentes, né? Sobretudo nos momentos assim de oração, adoração, né? Que é aí que realmente a mente tende a divagar bastante, né? E enfim. Mas veja que mesmo 500 ou quase 600 anos atrás, as pessoas ainda tinham, ou já tinham esse problema, né? E mais uma vez, a dificuldade de se discernir o que é verdadeiramente bom é abordada pelo autor. Ele diz que todos os homens desejam o bem e alguma coisa boa visam em suas palavras e ações. Por isso, sob esta aparência de bem, enganam-se muitos. E aqui isso soa muito como algo que Sartre escreveu, que ele diz mais ou menos que o homem não procura o mal, poxa, eu esqueci, mas é algo assim como o homem sempre procura o bem, né? Ou seja, pelo menos o que ele acha que é bom. E muitos outros vão falar isso, né, ao longo da história. Que se você, mesmo vamos pegar aqui um caso extremo aí, sei lá, dos nazistas, muitos ali realmente acreditavam que estavam fazendo uma coisa boa, né? Que o mundo deveria ser liberto ali daquela, o que eles chamavam, né, de uma raça inferior e etc. E acreditavam que estavam fazendo o bem, né? Então é sempre importante nós trabalharmos na nossa capacidade de discernir aquilo que é verdadeiramente bom, né? E tem aqui umas reflexões de São Francisco de Sales, que ele afirma, né, que os resultados dos nossos esforços vêm de Deus, mas que cabe ao homem realizar todo o trabalho necessário. Isso daqui eu acho que já ouvi assim algumas pessoas, né, principalmente assim de ateus, agnósticos, né, que ele diz, poxa, aquela pessoa ali, ó, ela reza tanto, e por que é que Deus não a favorece, né? Como se, sei lá, pelo fato da pessoa ser boa, ela será também rica, né? Ou enfim, terá uma vida fácil. E aí, obviamente, esse não é o caso, né? Como todos nós sabemos, mas é interessante ver isso daqui expresso nas palavras de São Francisco de Sales. Tem uma frase aqui poderosíssima de Tomás de Kempis,
Tem aqui uma frase poderosíssima, né, do autor, que ele diz: sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, e sem vida não se vive. É como um comentário, né, aquela célebre passagem do Evangelho que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vou até repetir para ficar bem na nossa memória, né? Sem caminho não se anda, sem verdade não se conhece, sem vida não se vive. E por fim temos o último livro, o quarto livro, né, a quarta parte do livro, que, ainda escrito sobre a forma de diálogo, trata da Eucaristia, né? Então, quase tudo ali fala sobre a devoção, né? A adoração à Eucaristia, a confissão, maneira de comungar, né? Enfim, coisas relacionadas ao Santíssimo Sacramento. E aí continuamos com as reflexões de São Francisco de Sales, que ali tem um trecho, né, interessante, que ele fala sobre o Pai Nosso, né, e diz que no Pai Nosso não há nem eu, nem meu, nem mim, ou seja, não se usa a primeira pessoa do singular, mas é sempre usada no plural. E o mesmo pode ser dito sobre a Ave Maria, né, que diz: rogai por nós, pecadores. Enfim, essas orações frequentemente têm a primeira pessoa do plural. Acho que a notável exceção, obviamente, seria o credo, né? Porque ali é uma confissão pessoal, ou seja, você está confessando a sua fé, então não há como fazer isso pelos outros. Mas no caso das demais orações, nós pedimos pelos outros, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, etc. Então ele ensina que, na verdade, nós sempre devemos, nas nossas orações, buscar usar a primeira pessoa do plural, né? E não somente o eu, o meu, o para mim, mas pensando no nós. Algo bastante interessante. E o autor nos exorta a buscar uma confissão sem demora. Isso daqui foi algo que eu aprendi a duras penas por conta dessa pandemia que nós estamos vivendo agora, né? Que o autor diz o seguinte: se hoje te impede um motivo, amanhã se apresentará talvez outro maior, e assim te irás afastando por muito tempo da comunhão e tornando-te cada vez menos disposto a recebê-la. Então eu tinha ali o plano de me confessar um pouco antes dessa coisa da quarentena, e aí eu acabei deixando para lá. E veja só o que aconteceu, né? Veio um problema muito maior e já estou há sei lá quantas semanas, ou seja, podia ter me confessado umas 3 semanas atrás, e aí deixei a oportunidade passar e estou aqui agora, e talvez passe ainda vários e vários dias, quem sabe até algumas semanas, sem a confissão. Mas é isso, eu aqui separei algumas das frases que me chamaram a atenção, alguns dos pensamentos que me chamaram a atenção sobre esse livro, A Imitação de Cristo, na versão aí da minha Biblioteca Católica, né, que traz essas reflexões de São Francisco de Sales. Foi uma resenha um pouco diferente, eu normalmente não falo muito sobre esse tipo de livro no meu canal, mas, enfim, não vou fazer o que vinha fazendo, ou falar sobre o mesmo tipo de livro o tempo todo. Ocasionalmente vai aparecer aqui também um livro de ficção, mais um livro católico, um livro sobre a vida dos santos, enfim. E por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal e até a próxima. Até mais.